Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 160 Carnificina. Desligando o telefone, Victor olhou para os policiais. Senhores, vocês realmente vieram em um momento muito ruim. Os agentes da SWAT sentiram seus corpos estremecerem ao olharem nos olhos vermelhos de Victor. Victor colocou o telefone no bolso e se levantou dos cadáveres em que estava sentado. Ele é alto. Alguns dos agentes falaram. Levantem suas mãos. Um dos agentes estava prestes a dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Com apenas um olhar de Victor, o agente ficou sob o controle de Victor. Victor apontou para um agente e disse, atire. Sim. Antes que qualquer um deles pudesse entender alguma coisa, o homem com quem Victor estava falando se virou e apontou sua arma para seus colegas agentes. Bang! Uma bala saiu da arma e respingou no cérebro de seu colega agente. Ou o quê? O que você está fazendo? Um dos agentes aliados gritou. Estou servindo ao meu rei. O agente controlado por Victor apontou sua arma para os outros agentes e, bang, bang. Mais 2 agentes caíram mortos no chão. Atire. Derrube-o. Os agentes se esconderam atrás de pilares e atiraram no agente que Victor estava controlando. Você o matou. Victor abriu um grande sorriso e começou a caminhar em direção aos agentes. Os agentes apontaram suas armas para Victor e abriram fogo. Bang, bang. Uma saravada de balas atravessou todo o corpo de Victor. Sua cabeça foi destruída, sua boca foi destruída, seu corpo foi destruído. A única coisa que restou foi um pedaço de carne em forma de corpo humano. Os agentes olharam para o corpo de Victor por alguns segundos, vendo que ele não havia se mexido, acreditaram que ele estava morto. Missão cumprida. Eu pensei que levar um tiro seria mais doloroso, mas... Faz cócegas. Os agentes olharam para o corpo de Victor e ficaram surpresos com o que viram. Seu corpo quebrado começou a se regenerar em alta velocidade. O sangue que ele derramou começou a fluir de volta para seu corpo enquanto seus membros eram restaurados. E como se saísse de um filme de terror, o corpo de Victor se ergueu, uma aura negra o cobriu inteiramente. Ele abriu os olhos que foram destruídos pelas balas. Quando Victor abriu os olhos, os agentes sentiram toda a sua existência tremer. Monster. Mate-o. A visão do rosto completamente sem pele e coberto de sangue de Victor abalou as almas dos agentes. Bang, bang, bang. Os agentes começaram a descarregar suas armas em Victor. O sorriso de Victor cresceu e ele falou em voz baixa, como um presente de recuperação para minha amada empregada. Sua voz começou a ficar mais alta, e logo um grito demoníaco foi ouvido, que haja carnificina. A aura negra que cobria o corpo de Victor de repente pareceu crescer. O corpo de Victor começou a se deformar e logo ele apareceu na frente de um agente. Eles não podiam reagir à sua velocidade. Ele abriu a boca e mordeu o pescoço do agente. Não. Mate-o. Rápido. Mate este monstro. Bang, bang. Eles dispararam e descarregaram todas as armas em Victor, mas parecia não ter efeito. Era como se o monstro não pudesse ser morto. Um agente mais experiente disse, entre em contato com o comandante, diga a ele. Antes que ele pudesse terminar de falar, todo o corpo do agente começou a sangrar e, em menos de alguns segundos, todo o seu corpo ficou seco como se tivesse ficado sem sangue. Victor olhou para a poça de sangue em sua mão, lentamente sua boca começou a crescer de forma irregular, e ele engoliu todo o sangue. Isso. Victor abriu a mão e fechou várias vezes. Ele podia sentir algo dentro dele ficando mais forte, podia sentir algo exigindo mais sangue. Ele olhou para seu punho e notou que seu punho estava se tornando semelhante ao que era seu rosto, um corpo disforme, e ele podia sentir seu controle sanguíneo melhorando, apesar de ser uma fração muito pequena. Apóstrofo. Claro. Porque eu nunca pensei nisso. Eu sou um vampiro, devo me alimentar do sangue de outros seres. Até agora, Victor só se alimentava do sangue de suas esposas, e ele nunca considerou se alimentar de outros seres. Afinal, isso era uma regra, e ele também se sentia enojado só de pensar em se alimentar do sangue de pessoas desconhecidas. Por causa disso, ele nunca percebeu os benefícios que a alimentação de outros seres poderia lhe trazer. O vampiro é uma raça de predadores. Agora Victor entendia o que isso significava, e agora ele entendia que, alimentando-se de outros seres, poderia melhorar minuciosamente o controle de seu poder sanguíneo. Isso ainda não é suficiente.
Victor olhou para os agentes. Dê-me seu sangue. O corpo de Victor se transformou em um enxame de morcegos, aparecendo na frente de um agente e perfurando seu coração. Fuja. Não podemos. Ele levantou o corpo do agente que acabou de matar e jogou nos outros agentes que estavam por perto. Não. Boron. O que acontece quando dois corpos colidem em alta velocidade? A resposta estava bem na frente de Victor. Eles estouram como melancias. Venha até mim. Como se estivesse sendo chamado por uma existência superior, o sangue dos agentes que Victor havia matado começou a flutuar e logo começou a fluir em direção a ele. Fuja. Fuja. Nós não podemos enfrentar esse monstro. Nós vamos morrer. Os agentes restantes largaram suas armas no chão e começaram a correr para salvar suas vidas. Victor virou-se para encará-los. Vendo a visão deles fugindo e largando suas armas, seu rosto assumiu uma expressão irritada. Cães, se ousam mostrar suas presas para mim, pelo menos continuem lutando até o fim como bons meninos. Os olhos de Victor brilharam perigosamente e, em um piscar de olhos, ele desapareceu. Logo tudo o que se ouviu foi, os gritos de desespero e dor dos agentes. Do lado de fora da mansão, um grupo de 5 padres da igreja estava esperando por uma ordem de um homem alto vestindo um uniforme semelhante ao deles. O homem tinha uma aparência bastante simples. Ele era alto, cerca de 190 centímetros de altura, tinha cabelos pretos curtos e usava óculos escuros. Ele parecia um homem de bom coração, sempre com um sorriso gentil no rosto, um sorriso que poderia acolher qualquer cordeiro perdido. Um homem totalmente armado e vestido com roupas das SWAT se aproximou do padre e falou: Padre Bruno, por que você está aqui? O rosto do homem não era nada bonito, e ele não gostava de se vir se intrometendo em um assunto importante como este. Comandante. Vim aqui a pedido de um amigo. Aparentemente, um demônio está escondido neste lugar. Demônio. O comandante acreditou ter ouvido algum tipo de bobagem. TSK, pare de falar besteira religiosa, saia deste lugar. Mesmo que você seja conhecido pelos caras grandes, os civis não podem ficar aqui. Suspiro. Padre Bruno fez uma expressão de decepção. Eles nunca acreditam nas minhas palavras, né? Mas tudo bem, eles logo vão acreditar. De repente, todos ouviram o grito dos agentes. Aquilo foi rápido. Padre Bruno pensou com um pequeno sorriso no rosto. O que foi aquele grito? Agentes? Olá? O comandante tentou entrar em contato com seus agentes, mas não conseguiu. Foda-se. O que está acontecendo lá? Como eu disse antes, um demônio está naquele lugar. O sorriso gentil do padre cresceu. Pare com suas besteiras. O comandante estava prestes a negar novamente as palavras do pai. Tremor, tremor. A terra ao redor da antiga mansão do Jardim de Sasa começou a tremer. Isso é um terremoto. O comandante segurou o carro ao lado dele. Claro que não. Padre Bruno negou. Ele está vindo. Um dos subordinados do padre falou com uma cara séria. Logo vários espinhos de gelo gigantes começaram a ser criados ao redor da mansão. O que? Os agentes não podiam acreditar no que estavam vendo. Boron. 5 objetos voaram para fora da entrada da mansão. O que é aquilo? Quando os objetos se aproximaram, todos puderam ver que na verdade eram cadáveres, que caíram bem na frente dos agentes. Os corpos. Os corpos estão secos. O que está acontecendo aí? Um dos agentes que parecia ser jovem falou. Ele é um monstro mesmo. Padre Bruno não pôde deixar de murmurar, e pensou também, parece que o plano falhou. No final, é tolice tentar entender o pensamento de um monstro. Porra, estamos muito atrasados, disse Sasa. Violette parecia estar pensando em algo. Ele está muito bravo. Agora que Ruby estava mais perto de Victor, ela podia sentir a raiva dele. Bem, este é um desenvolvimento inesperado. Natalia sussurrou em uma voz extremamente baixa enquanto olhava ao redor. O padre olhou para o lado e viu 4 mulheres. Eles são. Ele não pôde continuar seu raciocínio porque de repente todos sentiram uma presença avassaladora cobrindo toda a sua existência. Todo o lugar estava em silêncio. Eles não podiam se mover. Eles sentiam que se eles se mexessem, eles morreriam. Todos observavam a entrada da mansão com olhos apreensivos, pois instintivamente podiam sentir algo errado. Um monstro estava chegando, passo.
Como se os sentidos de todos estivessem ficando mais fortes, todos começaram a ouvir os passos de alguém se aproximando. Gole. Alguns agentes engoliram em seco e seguraram o escudo protetor com força. Tudo o que eles queriam agora era fugir daqui. Quando Victor saiu da mansão, o rosto de todos ficou branco de puro medo. Ele tinha um grande sorriso sangrento no rosto enquanto carregava os cadáveres de 2 agentes em ambas as mãos. Por alguma razão, os agentes acharam que a presença do homem era grande demais. Eles se sentiam pequenos na frente dele como se fossem insetos. Mestre. O rosto de Mizuki escureceu enquanto ela observava Victor do topo de uma árvore. Ele vai matar todo mundo. Temos que detê-lo, discípulo estúpido. Pare com seu sentimentalismo barato, e use sua cabeça. Ele repreendeu fortemente seu discípulo. Você não se lembra? O que aquele monstro disse quando lutou contra Zandriel? Momento. Mizuki pensa por um momento, e então seus olhos se arregalam, olhos vermelhos como sangue, como um vampiro. Sim, graças a Deus sua memória não é ruim. O rosto de Mizuki escureceu quando ela pensou em uma possibilidade aterrorizante. Meu discípulo estúpido, talvez tenhamos cometido um grande erro ao ingressar nessa organização. A voz do espírito ancião era pesada. Victor olhou para todos os agentes presentes como se estivesse avaliando cada um deles. A cada agente que sentia o olhar de Victor, eles inconscientemente recuavam e não ousavam olhá-lo nos olhos. De sol. O comandante ia dizer alguma coisa, mas Padre Bruno ergueu a mão em sinal de pare. Comandante, você nunca deve lidar com demônios. Eles são seres que visam apenas a destruição. Eles devem apenas ser exterminados. Padre Bruno passou pela barricada com seus subordinados e ficou na frente de Victor. Pai, o que é esse monstro? Perguntou o comandante. Eu já não te disse? Ele é um demônio da mais alta ordem. Padre Bruno falou. O comandante ficou em silêncio. Há mais de vocês? Isso é bom. Isso é muito bom. Demônio, a justiça chegou. Eu vou julgá-lo. Como você se atreve? Silêncio. Padre Bruno não entendeu o que aconteceu, não conseguia mexer a boca. Eu não estou com vontade de ouvir suas hipocrisias. Victor já havia verificado esse homem na frente dele com seu poder e, como Zandriel, esse homem também era um híbrido. Como ousa um vira-lata falar sobre justiça? Victor não precisa ser um gênio para entender que os híbridos não foram criados naturalmente. Quantas vidas foram perdidas para que essa existência fosse criada? E esse verme na frente dele se atreve a falar de justiça. Victor olha para o céu. O barulho deste helicóptero é irritante. Ele levanta os 2 cadáveres que trouxe, congela os cadáveres e os joga em direção ao helicóptero. Fuxe. Como se fosse um míssil, os 2 cadáveres colidiram com o helicóptero. Boom! O helicóptero explodiu em pedaços. Há algum sobrevivente? Claro que não. Finalmente, um pouco de silêncio. Gole. O comandante engoliu em seco enquanto olhava para Victor com olhos incrédulos. Esse monstro. Ele apenas jogou os 2 corpos como se não fosse nada. O que é essa força? O comandante ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Em que tipo de inferno ele foi jogado por seus superiores? Não me subestime. Padre Bruno rugiu. Um poder dourado começou a cobrir seu corpo. Victor olhou para esta situação com um olhar interessado. Não me trate como aquele homem. No final, ele é apenas um produto fracassado. Ao contrário dele, eu sou perfeito. Treinamento. Sim. Os 5 subordinados de Bruno se separaram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 161. Um homem de sorte. Nós não podemos ficar sentados aqui. Vamos limpar este lugar, Ruby falou de repente. O que você quer dizer com limpar este lugar? Perguntou Sasa. Darling está mostrando seu poder publicamente. Você sabe que isso é proibido, seja ele um conde ou não, ele ainda deve seguir as regras. Sasa entendia agora do que Ruby estava falando. Devemos evitar que este incidente esteja em todos os noticiários amanhã de manhã. Mas como um conde vampiro, ele tem muitos privilégios, certo? Violette falou. Ela lembrou que Skatashi quebrou as regras várias vezes, mas nada aconteceu com ela. Violette sabia que nada havia acontecido com a mulher porque ela era Skatashi Scarlet, a vampira mais forte. Mas ela também lembrou várias vezes que sua mãe causou um incidente internacional, mas nada aconteceu com sua mãe. Por causa disso,
Ela assumiu que os vampiros que detinham o título de Conde Vampiro tinham privilégios especiais. Eles não seriam um pilar se não tivessem pelo menos isso. Sim. Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Ela sabia que se dependesse de sua mãe, nada aconteceria com Victor. Afinal, Skatas gostava muito de seu genro. Estou mais preocupado com a reação dos pais de Victor. Ruby não se importava nem um pouco com esses humanos que Victor matou, mas ela sabia que Victor se importava muito com seus pais, e se os pais de Victor descobrissem que ele cometeu homicídio em massa, ela tinha certeza que eles não ficariam confortáveis com isso. Estranho ou não, eles ainda são humanos comuns, e os humanos não ficam muito à vontade quando descobrem que alguém cometeu um massacre de sua própria espécie. E que tipo de pais humanos normalmente aceitariam que seu filho cometesse homicídio em massa? Às vezes algumas verdades devem permanecer escondidas. Pelo bem do relacionamento de Victor com seus pais, Ruby precisa fazer alguma coisa. Ah! Violette entendeu agora. Por causa disso, devemos fazer parecer que este incidente foi um acidente causado por uma bomba de gás, ou algo assim. Ruby falou seus pensamentos. Oh! Ruby pareceu se lembrar de algo, enquanto olhava para as meninas. Não se esqueça de apagar a memória de todos os humanos presentes. Ela estava particularmente ciente desse pequeno problema. E os cadáveres humanos? Perguntou Sasa. Ruby pensou por um momento. Seu cérebro começou a girar para tomar a melhor decisão possível, mas então uma dúvida surgiu em sua mente. Ainda não sei o que aconteceu, mas se nosso marido reagiu tão fortemente a um problema, é porque alguém querido dele foi ferido. Ruby olhou para Sasa em busca de respostas. Sim, eu fui emboscado nesta mansão pelos caçadores. Ponto. O que você disse? O olhar de Violette era tudo menos bonito. O olhar de Ruby esfriou ainda mais. Conte-me mais. Eu vim para esta mansão em busca da minha herança de família e, quando entrei no cofre, Kagi e Maria ficaram para trás. Não sei o que aconteceu, mas quando saí do cofre, Kaguya estava muito machucado e Maria estava inconsciente. Eu cometi um erro. Não consegui avaliar a força do oponente, achei que seriam vermes normais, e por causa desse erro, Kaguya se machucou. Sasa se sentiu bastante culpada. Violette falou em um tom cuidadoso como se estivesse aconselhando Sasa. Não adianta se sentir culpada por isso, apenas não cometa esse erro no futuro novamente. Mas se você estiver se sentindo muito mal, marido, você sabe que os dois não vão te culpar pelo que aconteceu. Sim, eu vou fazer isso. Obrigado, Violette. Sasa sentiu que deveria fazer isso. Vou pedir desculpas a Kaguya. Ela queria se livrar dessa sensação inquietante em seu peito. Ela sabia que havia cometido um erro, mas, como disse Violette, ela simplesmente não deveria cometer esse erro no futuro, e não queria cometer um erro que pudesse levar a uma possível morte de pessoas importantes em sua vida. Está tudo bem, família é feita para isso, certo? Perdoe e siga em frente. Violette deu um sorrisinho gentil. Sim. Ruby exibiu um pequeno e gentil sorriso quando viu Sasa e Violette interagirem. Herança de família? Natália perguntou curiosa. Sim. Sasa sentiu e mostrou às meninas uma adaga dourada que continha várias runas estranhas esculpidas na lâmina. Isso é. Os olhos de Natalia se arregalaram. A herança que minha ancestral Carmila Fulger deixou para seus descendentes. Sasa olhou para a adaga com um olhar nostálgico. Foi a primeira arma com a qual ela treinou quando criança. Aparentemente, é uma adaga criada pelos anões de Nidavellir. Uma arma criada especificamente para os herdeiros diretos do clã Fulger. Apenas pessoas que possuíam o sangue do clã Fulger foram aceitas e podem usar esta adaga. Ruby apertou os olhos. Você esqueceu algo tão importante no mundo humano. Bem, muita coisa aconteceu em pouco tempo, e eu também fiquei emocionalmente abalada com a morte de Julia. Boron. As meninas rapidamente olham para a explosão que aconteceu ao lado delas, e veem Victor lutando contra o Padre Bruno e seus subordinados. Ah! Você é realmente mais forte que aquele homem, pai. Demônio, eu vou te levar de volta para o inferno. Os subordinados do padre entraram em posição de oração e rapidamente um grande círculo dourado apareceu no céu. Oh! Victor olhou para o céu. Que o julgamento de Michael caia sobre você, demônio. Várias espadas douradas, gigantes começaram a cair em direção a Victor. Ah, que padre fiel você é!
Você está tentando matar esses humanos? O círculo mágico das mãos de Victor começou a brilhar loucamente. Ele apontou ambas as mãos para o céu, e então um gigantesco escudo de gelo foi criado. Um sacrifício necessário. Um poder dourado disparou da mão do padre e voou em direção a ele, e quando o poder chegou perto o suficiente de Victor, o poder se transformou em uma espada dourada. Oh! Obrigado pela arma, pai. Victor levantou a mão e segurou a espada dourada. O que? O padre não acreditou no absurdo que estava vendo. Victor cobriu a espada com fogo e atacou o céu. Uma enorme barra de fogo deixou a espada e voou para o céu. Victor dispersou o escudo, e a barra de fogo voou em direção ao círculo dourado no céu. Boom! Uma explosão ocorreu quando o poder de Victor colidiu com o círculo dourado. Logo o círculo dourado foi desfeito. Monstro! Como você pode tocar essa arma e ficar ileso? O que você é? Você está errado, pai. Eu não saí ileso. Victor mostrou a palma da mão que estava queimada, jogou a espada de ouro de volta para o padre. O padre virou um pouco o rosto e a espada passou por ele. E eu faço a mesma pergunta a você: como você pode usar esse poder quando você é um mongrel? O pai ficou em silêncio, enquanto ele apenas se preparava e pulava na direção de Victor novamente. Vamos deixar essa conversa para mais tarde. Ruby de repente falou quando viu que a luta havia começado novamente. Nossa missão é simples. Primeiro, apague as memórias de todos os humanos. Sazia, você é a mais rápida de nós, então estou contando com você. Roger. Sazia aceitou. Segundo, não deixe esse incidente aparecer em todos os jornais amanhã de manhã. Natalia, você tem experiência em limpar esse tipo de bagunça, certo? Sim, deixe comigo. É um trabalho simples. Natalia abriu um pequeno sorriso. O sorriso de Ruby de repente cresceu assustadoramente. Terceiro, culpe todo esse incidente nos caçadores. Conhecendo nosso marido, tenho certeza que os caçadores responsáveis por essa bagunça já devem estar mortos. Vamos usar esses homens. Oh! O sorriso de Sazia Violette cresceu da mesma forma que Ruby. Eu gosto desta ideia. Os dois falaram ao mesmo tempo. Violette e eu vamos trabalhar juntos nisso. Roger. E quarto. Precisamos acalmar nosso marido. O grupo ficou em silêncio enquanto olhavam para Victor e, vendo seu estado atual, pensaram que esta era uma missão quase impossível. Eles conheciam Victor muito bem, e quando ele se irritava, ele só se acalmava quando tudo que o irritava fosse queimado em cinzas. Provavelmente, vamos conseguir acalmá-lo, mas ele só ficará em paz quando eliminar tudo que o incomoda. Ruby achava que, de certa forma, esse tipo de temperamento era o mesmo de sua mãe de Violette. Ruby olhou para as meninas. Você entende o que fazer, certo? Sim. Sazia, Violette e Natalia falaram nesse caso, vamos limpar essa bagunça. Logo as três mulheres desapareceram. Victor teve muita sorte de ter esposas assim. Ponto. Rumble. Sazia apareceu na frente dos agentes da SWAT. O quê? Quem é você? Um dos agentes gritou. Vermes, olhe nos meus olhos. Sazia não estava de bom humor e não queria perder tempo com esses humanos. Todos os agentes olharam nos olhos vermelhos de Sazia. Vocês todos vão esquecer tudo o que aconteceu aqui. Ela apontou para os agentes subordinados. Sim. Ela olhou para o comandante. Diga-me seu nome. Diga-me quem foi o responsável por ordenar a sua mobilização. Quero saber tudo. Sazia pensou em algo. Eles se mobilizaram rápido demais. A polícia nunca é tão eficiente em nenhum lugar do mundo. Estão sempre atrasados. E, se eles se mobilizaram tão rapidamente, é porque alguém sabia o que estava acontecendo e ordenou que os agentes se mobilizassem, e seus pensamentos ganharam mais certeza ao ver os 6 padres que agora lutavam contra o marido. Meu nome é Davi. O general James ordenou esta operação. O comandante Davi começou a explicar tudo o que sabia para Sazia. Entendo, vou visitar este general. Sazia pensou que se manipulasse alguém no topo da cadeia de comando, seria uma tarefa mais rápida. Antes de sair, ela perguntou por precaução, você tem algum tipo de câmera gravando tudo o que está acontecendo aqui? Sim, alguns veículos têm câmeras frontais que gravam tudo. TSK. Sazia olhou para todos os veículos dos agentes. Ela aponta a mão para todos os veículos. Rumble. Um raio dourado saiu da mão de Sazia e danificou todos os sistemas do veículo. Terminando seu trabalho,
Ela olhou para o comandante novamente. Há mais pessoas além de você aqui. Antes que Sasa pudesse terminar de dizer o que queria, ela ouviu. Comandante. Comandante, responda. Seus olhos se iluminaram de aborrecimento, e então ela perguntou, onde estão essas pessoas? Eles são. O comandante explicou de onde vinha a voz. Terminando de receber todas as informações, Sasa falou, esqueça tudo o que aconteceu aqui, e quando você voltar para sua base, você vai pensar que só dormiu no trabalho porque estava muito cansado. Eu quero que você espere por novas ordens de mim. Sasa achou que seria melhor ter esse comandante na palma da mão. Conhecendo Ruby, ela definitivamente pensará em uma maneira de usar esse homem. Sasa pensou com um pequeno sorriso no rosto. Sim, eu vou. Bom. Sasa sorriu presunçosamente. Rumble, rumble. O corpo de Sasa estava coberto de raios, e assim que ela desapareceu da vista de todos, ela deixou apenas um rastro dourado. Senhores, vamos voltar. De repente, o comandante levantou a voz. Sim. De certa forma, Sasa acabou de salvar a vida do comandante e de todos os seus subordinados restantes. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 162. Um homem de sorte. 2. Escondido na mata em um lugar um pouco distante da luta de Victor contra o padre Bruno e seus subordinados estava um homem segurando uma câmera na mão. Ele parecia ser um jornalista. Esta é uma ótima notícia. Ótima notícia. Amanhã, me tornarei o jornalista mais conhecido do mundo. O homem começou a tirar várias fotos de Victor e do padre Bruno. Ele fez questão de obter vários bons ângulos dos dois seres. Já posso imaginar a notícia. Ele fez um gesto dramático. Um grande genocídio. Um herói nasceu para lutar contra o monstro. Ou, um padre lutando contra um demônio que saiu do inferno. Por alguma razão, o homem sentiu que se ele colocasse Victor como vilão, ele venderia muito mais. E ele também não negava que estava um pouco irritado com Victor. O que é esse homem? Por que ele é tão atraente? Por alguma razão, ele sentiu vontade de dar um tapa na cara de Victor. Mas ele não se atreveria a fazer isso já que, apesar de Victor ser atraente, ele se tornou assustador como o inferno quando seu rosto mudou para parecer um monstro. Essa é uma manchete horrível para notícias, não acho que atrairia atenção. De repente, uma voz falou. Do que você está falando? Qualquer coisa chamaria atenção quando eu colocasse a palavra genocídio. Os internautas entediados adoram esse tipo da notícia. O homem estava tão focado em sua visão de sucesso que nem percebeu que a voz que falava com ele não era dele. Acho que você pode estar um pouco certo. Os humanos são uma das criaturas mais hipócritas que existem. Certo? Eu só preciso colocar algum tipo de manchete chamativa, e eu vou ganhar muito dinheiro. De certa forma, esse jornalista era estúpido. Ele não percebeu que, ao fazer isso, ele chamaria a atenção desses seres assustadores para ele. Não se esqueça das mulheres. A voz falou. Claro. Esta é a parte mais importante, eu posso imaginar. No momento em que eu ficar famosa, vai chover mulheres querendo espalhar sua buceta para mim. O homem parou de falar, seu rosto começou a suar frio, ele virou o rosto lentamente. Ara. Vamos, eu estava interessado no que você ia dizer. Natalia deu um sorriso gentil que enviou um pequeno arrepio na espinha do homem. Ela não gostou nada da parte sobre as mulheres sobre as quais o homem falava. Ela não negaria que havia muitos gold diggers por aí, mas esse homem era muito rude. Ah! Ele abriu a boca em choque. Ele nunca tinha visto uma mulher tão bonita em sua vida, e ele tirou fotos de muitas modelos. Mas ao contrário, daquelas mulheres falsas, ele podia dizer que a mulher na frente dele era natural. Inconscientemente, ele não podia deixar de querer essa mulher para ele. Se eu ficar famoso, ela vai abrir as pernas para mim também? Ele era um homem muito delirante. Percebendo o rosto do homem que a olhava com desejos lascivos, o rosto de Natalia se distorceu em puro desgosto. Criatura nojenta. Ela levantou a mão e um portal apareceu na frente do homem. Agal. O que é isso? O homem olhou para o portal com olhos chocados. Inicialmente, eu só ia bater na sua cabeça com força suficiente para você esquecer o que aconteceu aqui, mas mudei de ideia. O que você quer dizer? Ele olhou para a mulher com olhos cautelosos. Apenas desapareça no vazio do espaço, lixo. Ela abriu um sorriso frio. Antes que o homem pudesse entender qualquer coisa,
Natalia chutou o homem em direção ao portal. Quando o homem passou pelo portal, de repente se viu no vazio do espaço, e a última visão que teve antes do fim de sua vida foi a bela visão do planeta em que vivia. Natalia fechou o portal. Opa! Natalia deu uma palmada no rosto quando percebeu o que acabara de fazer. Meu pai me avisou várias vezes para controlar meu temperamento. Eu não posso sair por aí matando todos os homens que me olham com olhos lascivos, ou eu literalmente acabaria matando todos os homens deste mundo. Afinal, eu sou muito bonita. Ela era um pouco narcisista também. Suspirar ainda estou longe de ser um bom líder de clã. Ela suspirou um pouco no final, pensando no homem que ela acabou de jogar no vazio do espaço novamente. Natalia estremeceu ao lembrar do olhar do homem. Sentiu-se muito enojada. Bem, que seja. Ninguém vai sentir falta desse verme de qualquer maneira. Natalia foi criada entre os vampiros e, como eles, não tinha nenhum apego aos humanos. De vez em quando, ela pode sentir uma leve necessidade de oferecer sua ajuda a eles, assim como ela fez quando ajudou o casal que emprestou um quarto para Victor e Violette em seu primeiro encontro, mas essas foram apenas ações momentâneas. Ela não iria sair do seu caminho para ajudar todos os humanos que ela conheceu. A prova disso foi quando ela viu o massacre que Victor estava causando. Ela não sentiu nada. No final, ela era uma empregada muito egoísta também. Natalia se virou, criou um portal e depois desapareceu. Seu destino era a rede de televisão mais próxima, onde ela investigaria se esses repórteres sabiam alguma coisa sobre esse incidente. Dentro da antiga mansão de Sasa, Violette e Ruby estavam olhando ao redor como se estivessem procurando por algo. Encontrei Maria, disse Violette. Ruby olhou para Violette e viu a empregada deitada no chão. Ela está bem? Violette verificou o corpo da mulher e viu que ela não tinha feridas visíveis. Sim, ela está apenas inconsciente. Ruby estreitou os olhos um pouco quando ouviu o que Violette disse. Violette estreitou um pouco os olhos ao ver a reação de Ruby. Eu conheço esse olhar, me diga o que você está pensando, Ruby. Ruby olhou para Violette por alguns segundos, e então ela falou seus pensamentos. Eu só achei estranho. Kaguya estava gravemente ferida, de acordo com Sasa, mas por que essa empregada não sofreu nada? Violette ficou em silêncio agora que parou para pensar. É verdade, se Maria também tivesse lutado com os caçadores, ela deveria ter se machucado também, mas por que ela está bem? Os caçadores a ignoraram de propósito. Inicialmente, não tomei nenhuma ação contra Maria porque ela era a vingança pessoal de Sasa. Por causa do respeito que tenho por Sasa, ainda não fiz nada, mas vai eliminá-la. Ruby falou seus pensamentos para Violette. Eu concordo com você. Violette tinha os mesmos pensamentos que Ruby sobre este assunto. Fique de olho nela, Ruby falou. Ok, Boron. 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 Treme, treme. Sons de várias explosões seguidos pelo tremor da terra foram sentidos pelas duas mulheres. Querida, você está brincando de novo? Violette falou. Seu pensamento era simples. Ela conhecia a personalidade de Victor. Ela sabia que ele gostava de brincar com seu oponente e gostava de lutar, mas ele está muito bravo, não deveria estar com vontade de brincar com os cachorros da igreja. Eles parecem ser mais fortes. Você não se lembra daquele círculo mágico dourado? Perguntou Ruby. Esse ataque poderia matar um vampiro nobre adulto normal facilmente. Você acha? Eu poderia lidar com isso facilmente. Respondeu Violeta. Não era arrogância, era um fato inegável. Nós não somos normais, Violette. Ruby mostrou um pequeno sorriso. Você está certo sobre isso. Violette riu um pouco também. De qualquer forma, levante essa empregada. Ruby confiava completamente em Victor e sabia que ele venceria os caçadores. Então, por causa disso, ela deveria terminar seu trabalho rapidamente. Violette levantou Maria e a segurou como um saco de batatas. Então ela se virou e seguiu Ruby. Ruby caminhou em direção aos cadáveres que estavam empilhados. Enquanto caminhava, Ruby olhou ao redor e viu que o lugar estava uma bagunça total. Ela podia ver cabeças no chão, tripas nas paredes e pedaços de carne espalhados por todo o lugar, devido ao massacre que aconteceu aqui. No entanto, há muito pouco sangue neste lugar. Ruby percebeu que, apesar de ter muitos cadáveres, o local não tinha muito sangue no chão. E também notou que alguns corpos estavam completamente secos como múmias. Querido, está se alimentando desses vermes.
Ruby exibiu um leve toque de aborrecimento em seu rosto. Ela virou o rosto e olhou para um grupo de cadáveres empilhados uns sobre os outros e, ao parar em frente aos corpos que pareciam caçadores, agarrou o braço de um homem e puxou. Apenas pelo cheiro de cachorro molhado, ela poderia dizer a identidade do homem. Um lobisomem, e ele está sozinho. Um lobisomem normal nunca andaria sozinho, e se ele estivesse sozinho, isso significava que ele era um ômega, um lobo solitário. Ela viu o equipamento que o homem estava vestindo e percebeu que ele era um equipamento mercenário padrão. O rosto de Ruby se contraiu um pouco, pois ela sabia que a única rede de informação que contratava mercenários por aqui era onde ela estava à tarde com Natalia. O clube perdido. Ela pegou um celular e mandou uma mensagem para a senhora. O conteúdo da mensagem era: quero informações sobre o recente pedido de contrato para capturar a herdeira do clã Fulger. Alguns segundos se passaram e ela recebeu a mensagem de Madame. Ok, vou compilar as informações e enviar para você em breve. Oh! Ela não perguntou bobagem, hein? Ruby realmente gostou dessa atitude. O que você está fazendo, Ruby? Perguntou Violeta. Ah, não é nada. Ruby guardou o celular. Eu estava apenas curioso sobre o lobisomem que ajudou os caçadores. TSK, esses cães, eles não podem manter o focinho longe de lugares que não são bem-vindos. Violette se aproximou dos cadáveres dos caçadores e olhou para o corpo de Zandriel com os olhos bem abertos. Você está certo. Ruby concordou com as palavras de Violette. Ruby, olhe nos olhos desse homem. Ela apontou para Zandriel. Isso é, Ruby estreitou os olhos. Um vampiro? Aqueles hipócritas estão usando vampiros como soldados? Perguntou Violeta. Isso não é impossível. Ruby não duvidava da capacidade dos humanos de fazer merda, sempre encontravam uma maneira de piorar a situação. Ruby pareceu pensar por alguns segundos, e assim que tomou uma decisão, ela congelou o corpo de Zandriel e o levantou. Vou levar este corpo comigo. O porquê? Violette não entendia por que ela se incomodava em pegar o corpo desse homem. Um vampiro está trabalhando para caçadores, então ele com certeza deve ser especial para ser aceito por esses hipócritas. Oh! Violette achou que o pensamento de Ruby fazia sentido. Vou mandar alguém verificar o corpo dele, quem sabe? Talvez tenhamos encontrado alguma coisa. Na pior das hipóteses, fizemos um trabalho inútil, mas é melhor ser um pouco cauteloso. Você é muito cautelosa, Ruby. Você nem parece a filha de Scatashi. Violette riu um pouco divertida. Os olhos de Ruby tremeram. Você é muito imprudente. Apenas cale a boca e faça seu trabalho. Sim, sim. O sorriso de Violette cresceu. HMPH. Ruby virou o rosto em aborrecimento. O que vamos fazer com este homem? Violette apontou para o corpo de Julian. Com as vestes do padre, era bastante óbvio que o homem era um caçador, assim como Zandriel. Oh! Ruby abriu um grande sorriso. Ele vai ser nossa celebridade mundial. Oh! Eu gosto desse sorriso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza